Dando continuidade à nossa leitura sobre capítulo 1 de Função Social da Escola. Você sabia? Na educação nacional há uma modalidade de ensino que contempla a educação integral, pois aborda, além dos conteúdos do currículo básico, uma parte direcionada à educação profissional. Dessa maneira, oferece formação técnica profissional de nível médio. Esse tipo de informação encontra-se na Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, LDB, Lei de 9.394 de 1996. Capítulo sobre Educação Profissional, Brasil, 1996. A partir do que estudou até o momento, você pôde compreender o quanto a diversidade cultural é elementar para a prática pedagógica na educação emancipadora. A seguir, você conhecerá alguns aspectos da educação integral e de formação do pedagogo e entenderá como interfere na formação cidadã. A educação integral, domínios da formação do pedagogo. Desde o final do ano 2000, mas principalmente ao longo da década de 2010, a educação integral vem sendo debatida com maior intensidade, pois para que ocorra a transformação social que todos desejam, os sujeitos precisam estar nutridos de uma formação que os torne competentes, não somente para o trabalho, mas também para a vida. Nesse sentido que você compreende como formação integral e como se relaciona a formação do pedagogo. Para esclarecer estas e outras questões, este tópico abordará a educação integral no contexto político-social brasileiro como possibilidade de transformação e emancipação social. Sabemos que a sociedade e a comunidade escolar exigem uma escola de tempo integral, além do profissional preparado para os desafios desse novo modelo de escola, o que faz desses pontos pré-requisitos para que a educação integral ocorra. Desse modo, nossa discussão atravessará não só a temática da educação integral, mas também suas implicações para a melhoria da qualidade do ensino, entendendo os ranços e avanços dessa modalidade, além de pesquisar domínios essenciais de atuação para o pedagogo dentro do contexto da educação integral. Educação integral e a história da educação. A educação brasileira, ao longo de sua história, experimentou diversas abordagens teóricas, metodológicas e filosóficas, influenciadas por perspectivas diversas. Essas tantas experiências fizeram com que a educação nacional adquirisse peculiaridades que determinam uma maneira própria de assegurar a educação para todos, assim como a formação dos profissionais docentes. Dessa maneira, o grande desafio da educação e da escola contemporânea é o de desenvolver nos sujeitos as habilidades e as competências que permitam a eles um comportamento com a sociedade democrática, uma vez que ensinar quer dizer ajudar e apoiar os alunos a confrontar uma informação significativa e relevante no âmbito da relação que estabelecem com a realidade, capacitando-os para construir os significados atribuídos a essa realidade e a essa relação. Antunes, 2014, página 30. Outro grande desafio está em oportunizar a todos as mesmas condições de acesso, permanência e formação humana e profissional. E esses entraves merecem discussão, pois não fogem da realidade de alunos e professores. Nesse contexto de diversidade de experiências, além da forma de pensar e fazer a educação nacional, se ancora a concepção da educação integral. A educação integral que discutimos aqui é aquela que, além das concepções de formação humana unilateral,
formação que integra o homem social e o trabalho, não só para o mercado de trabalho, mas principalmente para a vida em sociedade, mas que também conta com a ampliação dos tempos e espaços escolares pautados em um ensino de qualidade que promova a diversificação dos conhecimentos por meio das culturas, dos esportes, da arte e do lazer. Você quer ler? A resolução CNE/SEB número 1000 número 1 de 2016 foi aprovada em 27 de janeiro de 2016. Define diretrizes operacionais para o credenciamento institucional e a oferta de cursos e programas de ensino médio, de educação profissional técnica de nível médio e de educação de jovens e adultos. Também nas etapas do ensino fundamental e do ensino médio, a modalidade de educação à distância, em regime de colaboração entre os sistemas de ensino, com fundamento no parecer CNE/SEB número 13 de 2016. O documento na íntegra está disponível no endereço http://portalmec.gov.br index.pnp option.com. Na história da educação brasileira, podemos perceber que a humanidade produziu e socializou conhecimento de forma diversificada por meio da educação. E essa diversidade se resume em toda a construção histórica dos saberes acumulados. Contudo, toda a produção do conhecimento atravessou desafios e são justamente esses avanços e entraves que vamos discutir a seguir. Educação integral, seus avanços e entraves. O anterior Plano Nacional de Educação Brasil 2001 já preconizava a educação integral no Brasil. Já o novo PNE Brasil 2014, previsto para vigorar até 2024, prevê em sua meta 3 a ampliação significativa do número de escolas em tempo integral. De imediato, o país precisaria dobrar o seu número de escolas para atender a todos. Sabemos que no contexto de crises políticas e econômicas isso está distante de ocorrer, principalmente em um país que ainda não adotou uma reforma educacional que atenda de fato às necessidades do mundo industrial e globalizado. Entre os colaboradores das grandes reformas educacional brasileira do século XX, Anísio Teixeira foi o pioneiro na idealização e implantação de escolas públicas e gratuitas para todos. Na época do Manifesto dos Pioneiros, já dizia que a escola deve fazer bem aquilo que ela pretende fazer. Portanto, o fato de assinar uma legislação educacional não garante que os problemas com a qualidade da educação serão solucionados, ou seja, serão resolvidos. Quanto à educação em tempo integral, a ampliação do período de atendimento ainda é uma possibilidade distante da realidade que vivemos, considerando que em muitas regiões ainda faltam escolas comuns. Diante disso, precisamos ter um olhar crítico para entender o que vem acontecendo a respeito da educação integral, pois na impossibilidade de ampliar o atendimento em horário integral, até hoje considerado um privilégio pelo investimento que envolve, muitas redes municipais vêm oferecendo atividades extraclasses que representam algumas horas a mais na escola. Em algumas redes, permite-se que alunos do ensino fundamental frequentemos 2 turnos escolares, numa forma precária e improvisada de oferta de horário integral. Faria 2002, página 85. Se esse é o verdadeiro contexto da educação integral no Brasil, por um lado, a educação integral que pressupõe a construção do conhecimento de possibilidades de interação entre os sujeitos, tendo em vista o desenvolvimento de formação integral.
para que a educação seja ofertada em tempo integral, também é importante oferecer condições para a formação plena do educando. Dessa maneira, o espaço educativo precisa ser valorizado, assim como as práticas que compreendem a pesquisa que promove o prazer nos estudos, além do ensino com qualidade. Todas essas questões dependem de uma escola pautada nos princípios democráticos, comprometida com as expectativas da comunidade escolar, sempre em prol do sucesso do ensino-aprendizagem. Nesse contexto, Faria 2002 colabora ao dizer que o perfil dos docentes ganha outro rumo, pois deve apresentar como propósito de trabalho competências e habilidades pesquisadores, de mediadores, de aprendizagem, de críticos reflexivos diante das práticas pedagógicas. Enfim, a educação integral ainda precisará de muito investimento e boa vontade para que saia efetivamente do papel. E cabe à escola, aos professores e a pedagogos, à comunidade e à sociedade exigir que o direito e uma formação integral em tempo integral se concretize. O pedagogo e a educação integral. Como você viu anteriormente, a educação integral exige um trabalho diferenciado de professores e da escola. Assim, nesse contexto, o pedagogo ganha um papel fundamental: oportunizar a formação não só para os alunos, mas também para os professores. Podemos dizer que a identidade do pedagogo da escola de educação integral precisa apresentar alguns aspectos: a própria formação inicial e continuada, desejo pela carreira profissional, boa relação com as rotinas escolares e processo de avaliação do seu papel na escola. Todos esses aspectos colaboram para que o papel do pedagogo seja realizado tendo em vista a qualidade do ensino. É evidente que o pedagogo que atua na escola de educação integral não possui as mesmas atribuições que outro que atua em escolas regulares, pois a escola de tempo integral hoje ainda não consegue efetivar seus objetivos e, portanto, necessita de muita orientação e adequações. Para dar conta de superar tantos desafios, o pedagogo dessa escola precisará estar ligado a todos os debates sobre a formação integral. De imediato, a educação integral propõe para o estudante a integralidade em vários aspectos, sem sua formação como cognitivo, culturais, políticos, sociais e afetivos. E para que isso aconteça, caberá ao pedagogo e ao gestor escolar o papel de mediar todas as questões que compreendam a formação em tempo integral. Por fim, entendemos que o maior desafio do pedagogo nesse contexto é o de tornar-se um profissional capaz de investigar. Por fim, entendemos que o maior desafio do pedagogo nesse contexto é o de tornar-se um profissional capaz de instigar professores, alunos e comunidade escolar ao interesse pelo conhecimento, tendo como prioridade o desenvolvimento pleno do ser humano. Somente quando a educação passa a ser significativa para o aluno, consonância entre disciplinas, conteúdo e atividades extras, ultrapassando os muros da escola e sendo reconhecida no cotidiano de todos, seja em espaço público ou não, é que a formação de uma sociedade mais justa, autônoma e democrática será realidade. A formação social da escola. Comece este estudo refletindo sobre as questões: qual é a função da escola? Para que serve a escola na contemporaneidade? Para saber as respostas é preciso conhecer o contexto que levou à criação da escola, o papel atribuído a essa instituição, entre outros aspectos que serão abordados neste tópico. Durante os processos de transformação da natureza, entre os quais o processo de industrialização, o ser humano elaborou as leis que regem a convivência em sociedade. Nesse contexto, a escola, que também é uma invenção humana, só se legitima e se justifica quando consegue desempenhar o seu papel. Sendo assim, qual é de fato o papel da escola? A escola foi criada para quê? O principal papel da escola é o de formadora de sujeitos em um ambiente que possibilite o acesso aos conhecimentos socialmente constituídos,
além da produção de novos saberes. Assim, pensar na formação da escola implica em problematizar todo o processo de aprendizagem, pois ao refletirmos que tipo de escola precisaremos para o futuro próximo, também nos questionamos sobre qual o papel da escola. A escola e seu papel na sociedade. Na história da educação, a escola passou por grandes reformas que, de algum modo, acompanharam também as mudanças na sociedade. Todavia, muitas dessas reformas, como as que ocorrem na atualidade, a exemplo da reforma do ensino médio, revelam o descompasso entre a função da escola e o que vive a sociedade. Ambas caminham em sentidos opostos. Essa disparidade ocorre porque a sociedade evolui de maneira acelerada, enquanto a escola ainda conserva práticas do século passado. Mesmo diante dessa discrepância no ritmo das transformações, a função social da escola não pode e não deve perder o seu foco principal, que é o de assegurar ao aluno todo o conhecimento sistematizado ao longo da história humana. Saberes que atuam como norteadores da sociedade, garantindo o bom convívio social, de acordo com Saviani, 1991, página 21. A educação precisa ser o ato de produzir direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto de homens. Dessa maneira, é importante que o profissional da educação possua uma formação comprometida com o trabalho, tendo em vista propiciar conhecimento sistematizado e relacioná-lo à realidade dos alunos. Nesse sentido, atualmente a escola conta com recursos disponíveis para o bem do ensino, o Projeto Político Pedagogo, ou PPP. Um documento no qual se encontra toda a fundamentação teórica e metodológica da instituição educacional, além das suas projeções em curto, médio e longo prazo. Para ser um documento flexível e de grande abrangência escolar, tem o poder de direcionar o trabalho de todos os sujeitos que compreendem o processo educacional. Além das inúmeras informações contidas no PPP, nele também se encontra o currículo que, segundo Saviani, 1991, página 23, é o conjunto das atividades nucleares desenvolvidas pela escola. É essencial que a escola também defina, dentro da sua função, o que é elementar para ser estudado na escola, determinando quais são os conteúdos primordiais, de modo a buscar a harmonia entre os conteúdos básicos, as necessidades e aspirações dos alunos, e tornar a aprendizagem significativa para os estudantes. É importante lembrar que, ao definir o planejamento do que será estudado, deve-se respeitar a diversidade cultural que se encontra na escola. Você quer ler? A revista Pensar a Prática, publicada e a entrevista com o Dr. José Carlos Libanel, na qual o professor explica sua compreensão sobre a educação situada nesse momento de crise. Ele ensina ainda de que modo a escola pode superar a crise da educação no mundo contemporâneo. Nesse processo, cabe ao pedagogo acompanhar e zelar para que a função da escola cumpra seus objetivos, segurando a qualidade da educação e o direito social para todos. A escola que temos e a escola que queremos. Temos observado no Brasil uma exposição de tópicos que afirmam que a escola brasileira ainda encontra-se situada no século passado, pois ainda apresenta comportamentos e posturas de escolas tradicionais, como o enfileiramento das carteiras, quadros de giz, etc., o que dificulta a formação dos estudantes para atender às demandas do século XXI. Atualmente, nossos alunos apresentam maior prazer em ficar nas redes sociais, em vez de aprender algo novo,
ou simplesmente ler um livro. Também é comum encontrarmos profissionais que não possuem conhecimento apropriado sem querer conseguir elaborar argumentos que sustentem as tentativas de melhorias da escola, pois apresenta críticas superficiais e distantes do cotidiano escolar. Nas escolas públicas encontramos um sucateamento dos serviços físicos e uma enorme desvalorização do trabalho docente. Segundo Cole Oliveira, 2014, a realidade das escolas públicas, em maioria, não é a mesma das escolas privadas, o que promove um distanciamento da qualidade do serviço público, comparando ao privado. Não podemos ignorar que espaços inadequados para a aprendizagem, vidros quebrados, falta de refeitório, ausência de lâmpadas nas salas de aula, falta de ventilador, inexistência de recursos tecnológicos modernos nas escolas, causa ineficiência, além de provocar desânimo em ensinar e aprender. Ao discutirmos a educação, precisamos refletir sobre qual é o real papel da escola para a sociedade. Devemos nos perguntar: qual é a escola que queremos? Será que em todos os lugares do mundo a educação se encontra como a do Brasil? Qual é o tipo de profissional que precisamos para atuar numa sociedade globalizada? Quando nos questionamos e questionamos os outros sobre essas questões, encontramos diferentes respostas. Contudo, dificilmente encontramos a indicação de um caminho a seguir. Diante da diversidade tecnológica disponível a grande parte dos estudantes, além de sedentarismo, provocado pelas facilidades impostas pela modernidade, pensar em como a escola pode contribuir para uma mudança de atitude já é um enorme desafio. Da mesma maneira que pensar sobre como tornar a vida mais produtiva e o futuro melhor. É possível afirmar que algumas habilidades continuarão fazendo parte dos requisitos essenciais para a vida em sociedade nos próximos séculos, como a capacidade de conviver com as diferenças, ler, escrever, interpretar, possuir criatividade, possuir criticidade, possuir bom raciocínio lógico e sempre fazer e aprender, para além do que está sendo colocado como essencial, pois quem não alcança o dinamismo da modernidade não passará por ela, ficará inerte vendo o mundo acontecer. Não podemos nos esquecer que os avanços de uma nação partem da capacidade da leitura e da escrita, além da sua produção de valores, o que não requer muitos investimentos. Todavia, a qualidade do ensino e o potencial produtivo precisa de força e de investimentos políticos para que consigam executar com primor sua proposta. Aí é que entra a necessidade de reformas educacionais que estejam em consonância com a sociedade. Se houvesse investimento com qualidade nas necessidades elementares da educação, como a escola pública, de forma básica, com certeza o desempenho do país seria outro. Você quer ver? Em entrevista ao grupo editorial da Record, a professora Viviane Mosé relata os principais desafios da escola da contemporaneidade, apontando ainda sobre a escola que temos e a escola que queremos ter. A docente aborda também temas que abrangem o uso de tecnologia por professores e alunos, além da necessidade da escola acompanhar as transformações da sociedade disponível no YouTube. Por isso é tão importante definir que tipo de escola queremos. Por exemplo, instalar um equipamento tecnológico sem que haja capacidade de operá-lo não apresenta funcionalidade para a sociedade. Ou seja, o investimento em novas tecnologias nas escolas só terá resultado se a instituição investir também na formação docente, na capacitação para aplicar esses recursos tecnológicos com eficácia. Ter consciência da escola que temos e da escola que queremos ter é o primeiro passo para buscar alternativas que nos permitam romper com os entraves e seguirmos em frente, acompanhando os avanços. São desafios da escola contemporânea, como o da ação, reflexão, ação, que você verá a seguir. Ação, reflexão, ação. De acordo com o que você estudou, os desafios da escola contemporânea são muitos.
Dentre tantos, destacaremos aqui a importância da ação, reflexão, ação, as práticas escolares. Professores, pedagogos e escolas precisam desenvolver a prática da avaliação institucional e ainda uma prática de avaliação individual. Realizar críticas no exercício da docência é necessário para a própria valorização da profissão docente, assim como da melhoria dos saberes já consolidados e ainda da própria escola enquanto espaço de formação. A reflexão das praxes pedagógicas favorece o trabalho do professor como investigador e produtor de conhecimento, pois ele próprio poderá refletir sobre suas metodologias de ensino e resultados encontrados em sala de aula. Repensar e problematizar a ação educativa, tendo em vista a formação continuada, exige revisitar os saberes técnica, metodologias, estratégias interativas, para que de fato ocorra a formação continuada. Ação, reflexão, ação, que pode ser compreendida como um método que garante uma prática mais reflexiva e crítica do professor. Compreender os saberes presentes nas ações profissionais demonstra o potencial técnico e de solução de problemas que cada profissional possui ao planejar suas ações. Segundo Alarcón, 1996, é preciso acreditar no potencial do paradigma da formação do professor reflexivo, pois esse perfil de profissional produz novos conhecimentos. Portanto, o professor tem de assumir uma postura de empenhamento autoformativo e autonomizante, tem de descobrir em si as potencialidades que detém, tem de conseguir ir buscar ao seu passado aquilo que já sabe que já é, e sobre isso construir o seu presente e o seu futuro. Tem de ser capaz de interpretar o que vê, fazer, de imitar sem opinar, de recriar, de transformar. Só o conseguirá se refletir sobre o que faz e sobre o que vê. Sobre o que vê fazer. Alarcón, 1996, página 18. Considerando o autor citado, é possível concluir que o profissional reflexivo possui maior clareza do seu trabalho, de suas limitações e potencialidades, além de estar sempre disposto a mudar para alcançar seus objetivos. Portanto, se essa não for a principal função, ao realizar um trabalho reflexivo, ele não será necessário. Nesse sentido, a prática reflexiva mediante disponibilidade da ação faz com que a escola, professores e alunos saiam vitoriosos no processo de desenvolvimento do ensino-aprendizagem. Síntese. Concluímos a primeira etapa dessa disciplina que abordou o papel do pedagogo e a função social da escola. Nesse capítulo você teve a oportunidade de estudar os aspectos que englobam a diversidade cultural, a promoção da cidadania e a educação integral. Entender a importância das políticas culturais, compreendermos o domínio da formação do pedagogo no contexto das práticas problematizadoras do ensino. Refletir sobre a função social da escola na perspectiva histórica e cultural, considerando entender como a prática investigativa pode colaborar.